Manifestações urbanas que promovem discussões sociais. Grafite e pichação, tema do bate-papo com o convidado Roberto Andres. E após meio século de história, o Aruanda lança livro com a trajetória do grupo de dança. Bolinho, a grafiteira de Belo Horizonte, tem sua identidade revelada no programa de hoje. E mais, as curiosidades do Viaduto Santa Teresa, palco da efervescência cultural na capital mineira. É agora, venha com a gente no Interface. Paris, maio de 1968. A capital francesa passava pelo movimento contracultural, quando muros foram pintados com mensagens poéticas e políticas. A partir de então, o grafite se espalhou pelo mundo em vários contextos, formas e estilos. Já a pichação teve origem ainda na antiguidade, ao passar pela erupção do Monte Vesúvio na Itália no ano de 79. Não diferente dos dias atuais, os rabiscos promoviam xingamentos e críticas políticas nos muros das cidades. Por muitos anos, a pichação e o grafite tiveram a mesma interpretação, mas hoje tem aceitações diferentes na sociedade brasileira. Desde os tempos mais primitivos, o homem conhece a importância do desenho para a evolução e o registro da história. Essas produções das paredes das cavernas hoje se estendem aos muros das cidades. Elas buscam intervir na paisagem urbana, propagando ideologias nem sempre aceitas pela população. Para mim é mais questão de protesto. Eu consigo expressar o que eu quero, assim, tudo o que está acontecendo de ruim, com uma frase e passar essa mensagem para as pessoas. Às vezes eu não iria conseguir de outra forma. Expressões como essas já fazem de Belo Horizonte a capital mais pichada do país. E a prática, que é crime segundo as leis, ainda divide opiniões. Ela é uma escrita urbana, vamos dizer assim, né? Em que o jovem acaba se identificando com a sua cidade, não pelo patrimônio, pelos edifícios, né? pelo ônibus que pega, pelos percursos que faz, mas isso tudo a partir dessa escrita urbana, desse desenho. Muitas das vezes a atitude, o ato dele é um ato de rebeldia. Tem um psicanalista chamado Daniel Cerqueira que ele fala em storm and stress, que é aquela tempestade, a força, a tempestade do jovem, do adolescente, que quer fazer tudo e resolver o problema do mundo. Muitas das vezes, quando ele tem a oportunidade de expressar o pensamento dele bem delineado, ele não vai pichar, ele vai grafitar. Se não houvesse tanto esses problemas de corrupção, tanto problema político, às vezes a gente não iria fazer, sabe? Rebeldia por isso, porque tá tudo ruim, a polícia oprime as pessoas que fazem isso, eles não entendem isso como uma arte. Só para limpar as pichações em locais públicos, a prefeitura gasta por ano R$2 milhões. Um prejuízo que pode persistir, já que tem sido cada vez maior a disputa por espaço na cidade. De um lado, a pichação, que só em 2015 teve mais de 480 denúncias em Belo Horizonte, isso sem contar as que não são registradas. Essa prática, que é proibida, divide o espaço com outra manifestação aprovada como arte. O grafite tem crescido cada vez mais em Belo Horizonte e recebe um incentivo a mais pelo projeto Telas Urbanas. Ele vem para reconhecer esses artistas de arte grafite, de arte urbana, como artistas legítimos, né? Mas que vêm de um cenário, de uma cena artística até então muito marginalizada. O projeto, que deve contar com novas edições, parece ter agradado a crítica dos belo-horizontinos. Foi só positiva, né? Além das pessoas buzinarem, acenarem dos ônibus, descerem dos carros, virem aqui tirar uma fotografia. É uma arte que ela é nova, né, no mundo. Assim. Então tem muita gente que aceita, muita gente que não aceita. Por ela estar na rua, por ela ser pública, ela está na rua, então tá para todo mundo ver, para pobre, para rico. Então por isso tem essa diversidade de pensamentos. Assim. Duas produções de origens parecidas, mas de propostas diferentes. Uma pode, a outra, segundo a lei, não. Mas a pichação é fato, e maior ainda é a discussão entre punir ou educar. A educação, quando eu trago esse jovem e demonstro a ele nesse momento onde ele vive uma tempestade de ideias, ele quer resolver tudo,
e eu canalizo essa força dele, a habilidade dele para a arte, eu faço com que ele, além de moldar o caráter, seja também um promotor disso. O Brasil inteiro está abraçando muito bem essa arte, né, que antes ainda é, com certeza, tem muita discriminação, até os elogios às vezes são assim, com preconceitos e tal, assim, sem querer, mas são. Ilegal ou permitido? Colorido ou monocromático? Bonito? Estranho? As sensações e impressões são muitas, e é por isso que compreender esses registros não parece uma tarefa fácil. A gente precisa entender que a cidade, muito mais do que qualquer outra coisa, ela é uma floresta sígnica. Todo tipo de signo se faz notar na cidade. E, obviamente, que isso faz dela um amplo ambiente de comunicação, aonde quem pode e também quem não pode quer se manifestar. Quando a gente fala de espaço público, nós estamos falando de espaços que, a princípio, devem estar possibilitados para uma apropriação o mais ampla possível. Então, você não pode simplesmente pegar um grupo e falar assim, olha, esse espaço aqui é seu, vocês fazem o que vocês bem entenderem na hora que vocês bem entenderem. Não. O papel do poder público é exatamente construir, né, esse equilíbrio. Rabiscos e traços inscritos nas paredes. Grafite e pichação podem até parecer sinônimos. Mas uma lei federal de 2011 decretou a diferença entre as duas expressões. O ato de pichar patrimônio público passou a ser crime com as devidas penalidades. Na contramão, o grafite ganhou status de arte, mas essas são definições do poder público, nem sempre aceitas pela população. E para compreender melhor este assunto, com a gente está aqui no estúdio o urbanista Roberto Andrés, que também é professor na UFMG e colunista no jornal O Tempo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo ao programa Interface. Seja bem-vindo, fique à vontade. Pegando esse gancho de que você é urbanista, de que fez uma coluna recentemente para o Tempo abordando a pichação, como que a gente pode dizer que é a representação social da pichação e do grafite? Então, são sujeitos que estão hoje muitas vezes subalternizados, né, periféricos e que não estão, vamos dizer assim, à frente do discurso hegemônico da cidade. Então, acho que tem uma urgência, né, nesse gesto de pichar. O psicanalista Célio Garcia, ele falava disso, ele estava muito interessado na urgência, porque essas pessoas saem das suas casas de madrugada, vão para o centro da cidade, às vezes sobem num edifício alto, arriscam a vida, não só com o perigo de cair, mas também da polícia, fazendo uma contravenção para fazer aquele gesto, aquele sinal, né? É de fato a gente olhar para a cidade e perceber que tem uma camada da cidade, de muitas pessoas, que hoje não tem voz, né? Talvez seja essa voz que se queira exprimir ali. Uhum. E, professor, é correto, então, afirmar que essas pessoas, essa forma de expressão, é uma forma que essas pessoas encontram para poder ganhar voz em meio à sociedade? Acho que sim, é uma maneira de dizer algo, né? Uhum. O que cada um está dizendo, quais são as letras. Inclusive, é muito mais codificado pelos próprios pichadores e pelo universo em torno deles. E acho que isso é uma das forças ou dos desejos de ter o seu próprio código, né? Então, muitas vezes você acha que está escrito alguma coisa e é assinatura, né? Uhum. A pichação tem muito de assinatura, né? Mas tem também, quando você começa a conversar com as pessoas que trabalham com tipografia na universidade, grafistas, designers, muitos admiram muito a qualidade gráfica e tipográfica de muitos daqueles escritos que são realmente rigorosos, né? E mesmo esse assunto tendo ganhado muita força atualmente, as pessoas ainda confundem um pouco a pichação com o grafite, consideram até que uma é extensão da outra. Quais são os critérios que a gente pode dizer que são vistos para poder dizer que a pichação é proibida, que o grafite é valorizado, é uma arte? Como que a gente pode dizer que são esses critérios? Pois é, eu acho que são critérios complicados, né? Porque no fim das contas, você está fazendo uma intervenção num muro. A polícia ou a justiça não pode atuar por critérios estéticos. Então, de alguma maneira, a criminalização da pichação, eu a vejo como vamos dizer assim, quase um desvio, né? O Estado ele tem que ser laico e ele tem que ser também esteticamente neutro. E é um desvio de falar assim, escreveu de preto não pode, coloriu pode. Né? Muitas vezes a polícia abordando pessoas que estão fazendo arte de rua, ela vê as cores que tem na mochila. Se tiver muitas cores, não prende. Se tiver uma cor só, prende a pessoa. Então, de fato, é vamos dizer assim, um uso de um critério estético para uma criminalização, que eu acho que isso é muito complicado, por um lado. E, por outro, existe uma categoria, até que algumas pessoas trabalham, que é o grapicho,
que eles fazem o escrito, mas com letras coloridas, às vezes com textura, com profundidade, etc. Então, acho que ele faz essa fusão, né? E você acha que essa repressão que a polícia ou as autoridades dão, você acha que elas acabam incentivando essas minorias porque acaba reprimindo um pouco a voz delas? Então você acha que essa repressão acaba servindo como estímulo para eles para poder continuar se expressando? É uma situação difícil, porque o que tem acontecido hoje é uma criminalização excessiva. Você tem uma coisa no Código da Lei, você tem um tempo de prisão, etc., uma pena, mas o que a polícia tem feito, por exemplo, tentar enquadrar como formação de quadrilha, ou tentar criar penas maiores para um crime de menor potencial ofensivo. Então tem pichador que pichou um muro, que foi limpo em menos de 12 horas com bucha e sabão, e que ficou mais de 1 ano na cadeia, ficou 2, 3 anos na cadeia por causa disso. Então, essa criminalização excessiva, ela é um absurdo, porque ela fere o Estado democrático de direito, né? Você está colocando em uma pessoa um tipo de crime que ele não cometeu, e eu acho que, sim, a criminalização pelo ato eu acho que ela faz, inclusive, parte do jogo. Eu acho que muitos pichadores não gostariam que a pichação fosse legalizada, porque eu acho que faz parte do jogo deles uma certa contravenção. O que eu acho que é muito errado e que a gente não pode permitir, não pode compactuar, é com uma criminalização excessiva de um ato desse. Professor, eu queria agradecer a sua visita aqui no Interface e dizer que as portas estão sempre abertas para quando o senhor quiser voltar. O bate-papo foi muito esclarecedor, a gente agradece, a equipe toda agradece sua presença aqui no estúdio. Um prazer, contem sempre comigo. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu encerro a minha participação por aqui, mas o Matheus Teixeira chega no próximo bloco com mais novidades no programa. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com outras curiosidades. Que levam esse jovem a levantar uma bandeira da expressividade dele, mas muitas das vezes desfocada, ferindo, trabalhando contra regulamentos que existem inclusive para a formatação do próprio Estado democrático. Tem muito essa questão de preconceito, porque é vandalismo, etc. Mas eu acho que vale a pena procurar um pouco da história, do porquê as pessoas não vão para a rua se arriscar para simplesmente, vou destruir tal coisa, sabe? Vou destruir a cidade. A juventude, ela bate na porta do poder público o tempo todo, né? Só que o retorno ainda não é de políticas consistentes, né? Quando eu falo políticas consistentes, não são que tem começo, meio e fim, mas que tem um pressuposto, que são processos contínuos de construção. Já que o assunto de hoje são as manifestações culturais, não poderíamos deixar de fora as novidades envolvendo o Grupo Aruanda. Pioneiro nas pesquisas e reprodução das danças típicas brasileiras, o grupo lançou recentemente o primeiro livro a contar a história dos 55 anos em atividade. A obra, projetada há 10 anos, retrata a trajetória desse representante do nosso folclore, que, mantendo as raízes em terras mineiras, conquistou fama e premiações internacionais. Coreografias que dizem mais do que movimentos revelam um Brasil de norte a sul, corpos que encontram nos ritmos a alma de um povo filho da diversidade cultural. E a receita para o sucesso parece bem simples. Todos nós fazemos tudo, carregamos, colocamos, montamos palco, montamos camarim e fazemos o espetáculo. Então a gente dorme junto, a gente brinca junto e muitas das vezes quando a gente não está dançando no final de semana, a gente marca alguma reunião, vai todo mundo para casa de alguém, vai todo mundo para o sítio e fica junto. E é isso que faz fortalecer o Aruanda. Referência na representação do folclore brasileiro, o grupo já pesquisou e catalogou mais de 100 danças em todo o país, o que deu origem a 5 toneladas de figurinos. Tudo para dar vida aos ritmos que foram abraçando integrantes ao longo de 5 décadas. A mais antiga deles sobe ao palco com a mesma motivação de 54 anos atrás. É o amor pela arte, né? Então a gente tem e conservar aquilo que foi pesquisado, levar para outras pessoas, ensinar
outros grupos também. Se é para representar a cultura de um país, então que seja assim, com pessoas comuns, sem estampa de bailarinos, pois a beleza aqui destacada é a da miscigenação brasileira. Apagadas as luzes, retirados os figurinos, fica a história, agora registrada no primeiro livro a mostrar a trajetória do Aruanda. Na verdade, toda vez que você faz uma seleção, você deixa muita coisa de fora, não é? Porque é impossível retratar em um livro, mesmo que ele tenha 262 páginas, toda a história de um grupo tão rico quanto é o Aruanda. Ao mergulhar nesse trabalho, eu descobri coisas que eu não sabia. Eu percebi assim que esse amor tão grande que nos une a todos nessa geração que está no Aruanda, ele veio desde sempre. As gerações anteriores à nossa, elas também amaram muito o grupo, se dedicaram muito ao grupo. E há uma série de relatos de todos eles dizendo disso. Uma linguagem poética para desvendar um grupo que não tem apenas o brilho dos holofotes. E isso não quer dizer que o livro seja só fale de coisas positivas, não. O livro fala de muitas agruras, fala de muitas decepções, de muitas tristezas que nós vivenciamos ao longo desse período. Eu acho que é um livro honesto, é um livro sincero e respeitoso com a história. Foi um desafio imenso, foi uma responsabilidade maior ainda e houve momentos em que eu fiquei desesperado porque eu queria desenvolver o trabalho de uma maneira sempre com muita qualidade e às vezes eu tinha dificuldades em fazer isso. Tive muitas sessões terapêuticas para poder falar sobre o livro. Enfim, foi um parto. 6 capítulos, 5 de história, 1 de pesquisas folclóricas. É o caminho da literatura para novamente romper fronteiras. É um livro bilíngue, porque o interesse é de que ele também ele divulgue o Aruanda mais ainda internacionalmente. Então a nossa intenção é que esse produto, essa publicação, possa sim dar ainda mais crédito e mais valorização e reconhecimento para o Grupo Aruanda. Imagine juntar cores, criatividade e diversão. Encontrar nos muros o suporte perfeito para transmitir mensagens sobre os mais diversos assuntos. Desde 2009, uma figura um tanto quanto inusitada tem deixado marcas em Belo Horizonte ao dar mais vida ao predominante cinza do cenário urbano. Eu faço bolinho desde 2009. A ideia de começar a fazer o bolinho foi que eu cismei que queria fazer grafite e aí tinha que inventar alguma coisa que tivesse a minha cara, assim. Eu sempre gostei de cozinhar, de fazer bolo, confeitar, todas essas coisas de doce, fofinho, assim. E aí quando eu fui pensar num desenho, fui esboçando algumas coisas e surgiu a ideia de fazer um cupcake. Eu achei que ia ser interessante, o cupcake é sempre colorido, sempre bonito, já é uma coisa que tem um apelo visual muito grande. Então achei que o cupcake ia funcionar legal como um grafite, assim. E aí veio o bolinho. Eu penso sempre o bolinho, assim, o que eu procuro colocar nele é sempre uma coisa bem atual. É como se fosse a minha forma de expressar e dar alguma opinião sobre algum assunto, sabe? Se eu tô na internet, eu gosto sempre de olhar coisas mais divertidas, assim. E eu acho que o bolinho segue bem a essa ideia minha, assim. Então eu gosto dele estar sempre atualizado, falando sobre as coisas que estão acontecendo, sobre alguma coisa que tá nova na internet, assim. A gente já vê tanta coisa ruim o dia todo, sabe? Eu acho que ele é pra ser a parte boa, assim, do seu dia, sabe? Uma coisa que você vai ver, vai achar legal, vai relaxar, vai pensar em outras coisas. Não é pra ser nada pesado, assim, não. Foi, na verdade, assim, desde que eu comecei a pintar, bem do princípio, assim, eu senti uma resposta bem positiva das pessoas que passam e veem e comentam alguma coisa. Então já teve essa resposta bem legal, assim. Mas eu realmente tive uma confirmação de que as pessoas gostavam do bolinho quando eu comecei a colocar mais coisa dele na internet. E aí criei a página do Facebook, depois Instagram. Que você tem essa resposta mais
mais próxima, né, das pessoas. Eu sinto que além das pessoas pegarem referências dele e introduzirem isso na própria história delas, elas criam novas histórias com o bolinho. A forma que o bolinho foi se concretizando aqui em BH é muito diferente dos outros lugares. O bolinho tem a cara de Belo Horizonte e que as pessoas se sentem orgulhosas de ter o bolinho aqui, sabe? Há pouco tempo eu passei uns tempos lá em São Paulo, eu pintei vários bolinhos lá. E realmente essa diferença, sabe? Eu me sentia pintando lá, muito feliz de estar levando o bolinho para outros lugares, mas não é a mesma coisa, porque eu sinto que é como se tivesse um mineiro passeando em outro lugar, sabe? Assim, que você se sente um pouco deslocado, porque eu acho que ele tem a cara daqui, eu acho que é isso, sabe? Belo Horizonte adotou o bolinho de uma forma que ele em outros lugares é legal, mas realmente ele faz sentido aqui. Era para ser só uma obra, assim como tantas outras, mas com o passar dos anos, ele ganhou uma nova representação. Foi transformado em Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. E não é para menos, o viaduto Santa Teresa não é apenas uma estrutura que liga pontos na cidade, é também o símbolo da expressão social, inclusive das mazelas. Caminhar a pé por esse viaduto é contar o passo a passo de um comprimento de 390 metros. Andar de um lado para o outro é completar em poucos segundos o percurso de 13 metros. E olhar para baixo é ter a sensação de estar a 14 metros de altura. Matemática pura, que bem aplicada na engenharia fez dele em outros tempos o maior elevado da América do Sul, quando foi construído em 1929. Tá, mas não é isso que eu quero contar. Caminhar por cima desse viaduto é pisar nas mazelas sociais abrigadas embaixo dele. Ir de um lado a outro é estar sobre o teto de um palco de uma das principais manifestações culturais da capital. E olhar de baixo para cima é admirar a coragem do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que escalou estes arcos por muitas vezes. Surpreso? Pois é, não é de hoje que o viaduto Santa Teresa atrai as almas sensíveis, que promove o debate de ideologias e também estampa o que muitas vezes preferimos varrer para debaixo dos viadutos. É mesmo um ponto de encontro, ou dos desencontros, é só notar. Por cima, carros de luxo, por baixo, vidas esquecidas nas barreiras com lixo. A estrutura que dá fluidez e aumenta o horizonte de muitos é a mesma que parece restringir o espaço de sobrevivência de outros. Do tradicional ao moderno, com quase 9 décadas de história, ele continua a fazer história, escrita com rabiscos, com arte, ou dando eco a vozes que já não são suprimidas. Falou que eu gosto de funk, não sou sequela, eu sou funk, eu sou rap, eu sou samba, eu sou favela. Rimas e pensamentos em frações de segundo, que vão de encontro ao colorido desse concreto, a frieza desse concreto, a sujeira desse concreto. Um palco natural para duelos que tiveram de enfrentar batalhas bem maiores para ocupar o lugar na cidade e fazer do confronto entre os MCs um dos mais conceituados eventos do rap nacional. Mas este é apenas um dos exemplos, que mostra que este não é apenas um viaduto que liga os bairros Santa Teresa e Floresta ao centro de Belo Horizonte. Ligou muito mais. Conectou a cidade com a sua arte e com as suas mazelas, ainda que só passemos por cima sem dar conta do que existe por baixo. O Interface de hoje se despede por aqui, mas já estamos no pique total para o programa da semana que vem, que vai falar das estratégias para tornar o ensino mais atraente em escolas infantis de Belo Horizonte. Tem outras pautas bem interessantes, mas a gente vai deixar como surpresa. Enquanto isso, se você quiser rever esta ou outra edição do Interface, não deixe de conferir o canal da PUC TV no YouTube. E acesse também nossas redes sociais. Até breve! Grafite é mais colorido, e a pichação é vandalismo, né? Grafite para mim é arte, agora pichação é exagerada, acho, não tenho certeza. É aquela ilustração que dá os muros,
com as paisagens, etc. Eu acho muito bonito. Agora a pichação é uma coisa que fica horrível, né? E está dando poluição visual.